Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, vamos então ao nosso encerrar a nossa história, né? O nosso estudo sobre a igreja de Pérgamo. E há uma advertência que a espada pode matar. E embora a igreja de Pérgamo fosse uma igreja fiel, uma igreja que não negou o nome de Jesus, mesmo diante de todas as perseguições, todavia o Senhor a exortou em relação à sua tolerância com os ensinamentos dos falsos profetas e com os pecados da imoralidade e da idolatria. Então nós vamos ver algumas advertências de Cristo, né? Vejamos as advertências de Cristo. A tolerância com os falsos profetas. Tenho, todavia, contra ti que tens aí os que sustentam as doutrinas de Balaão. Apocalipse 2, 14. Então, como nós já falamos uma vez, quando Jesus fala, né, com relação, tem algumas pessoas que vocês sustentam aí os ensinamentos de Balaão. Então, se nós formos voltar lá na história de quem foi Balaão, o que Balaão fez, então nós vamos entender o porquê que Jesus estava falando para a igreja de Pérgamo que eles estavam então tolerando esse tipo de pessoas. Eram, como nós usamos dizer nos dias de hoje, pessoas que veem contradizer aquilo que a palavra está dizendo. Pessoas que vêm falar, vêm com uma tradução totalmente diferente do que realmente a Bíblia diz. É praticamente aqui no. É, a palavra está falando aquilo que é para agradar o meu eu, não o que de fato ela realmente fala, o que de fato ela realmente está ensinando. E nós vemos muita gente, nós vemos conforme você vai crescendo, conforme você vai conhecendo a palavra de Deus, conforme você vai se dedicando a isso, você vai conhecendo e você vai descobrindo, e também pela ação do Espírito Santo, ele vai mostrando para você, e você vai reconhecendo quem são os falsos mestres, quem são os falsos profetas. E não são poucos, são muitos. E todas as pessoas, muitas vezes, você fala assim, mas a pessoa é tão boa, mas eu tenho certeza que a pessoa está certa. Mas no fundo, aquilo que ela está ensinando contradiz tudo o que a palavra do Senhor nos ensina. E elas estão convictas que elas estão certas, que elas estão no caminho e elas estão fazendo a coisa totalmente certa. Cabe a nós não julgar, não vamos ficar julgando não, mas cabe a nós, com a visão e a interpretação do Espírito Santo, entender qual o que é de Deus e o que não é de Deus. Aí nós vamos ver a história de Balaão lá em Números 22, 23. Se você quiser, você pode depois com um tempinho ir lá em Números 22 e 23 e você vai entender, você lendo a história de Balaão, você vai entender por que Jesus fala para a igreja de Pérgamo com relação aos profetas, aos falsos, sustenta as doutrinas de Balaão. Então vamos lá. Ele negociou seus dons com o objetivo de obter vantagens pessoais. Então o que acontece? Balaão, ele é contratado pelo rei para que ele pudesse profetizar e dizer assim que Israel não venceria a batalha. Só que Deus já tinha falado assim: eu já abençoei Israel. Então não adianta você querer vir contra. Israel já está abençoado. Então o que ele fala para o rei que quer lutar contra Israel? Foi só, o Deus deles já deu a vitória para eles. Não adianta você querer, pela força, pelo seu braço forte, querer ir contra eles. E eles já têm a vitória. O Deus deles já garantiu a vitória. Mas eu posso te ensinar umas coisinhas que você pode usar para ir contra eles. Então ele usa uma estratégia e fala assim: ó, leve mulheres para o arraial de Israel, que eles não vão aguentar e eles vão deitar com elas, e aí então isso vai ferir os princípios, isso vai ferir a honra,
E isso vai ser algo que vai ser avassalador. Então ele dá essas instruções. Então por aí você já percebe que a pessoa realmente estava totalmente fora daquilo que a palavra do Senhor ensina. E estava junto com eles. Existiam pessoas que estavam assim, estavam junto com eles. Ou continuou Balaão, que queria destruir a Israel, a enfrentar o povo de Deus. Não com um grande exército, lembra que eu falei da força do braço, mas com as donzelas sedutoras. Suas palavras serviram para levar os homens de Israel a praticarem, a participarem das festas idólatras e a se entregarem à prostituição. Usando a figura de Balaão, Jesus então disse que existiam mestres na igreja que eram uma representação do profeta infiel do Antigo Testamento, ensinando idolatria e imoralidade sexual ao povo de Deus. Então isso daí já era um ponto que era para o povo ficar esperto. Sabe aquele. Já viu aqueles conceitos das pessoas dizer assim: ah, mas isso não tem problema, não, pode ficar. Não, não, não é pecado, não. Pode continuar sem problema nenhum. Não vai por mim, eu garanto. Né? Como já uma vez eu ouvi uma pessoa falando: não, pode ficar tranquilo, eu garanto. Não, mas não, sem problema. Chega lá no céu, eu garanto a entrada dessas pessoas. Gente, isso é um erro. Porque como eu já venho falando para vocês, a nossa entrada no céu é individual. Ninguém vai levar ninguém. Cada um vai com as suas próprias pernas até o reino dos céus. Então vamos lá. B. Tolerância com as heresias. Tu tens o que da mesma forma sustenta as doutrinas do Nicolaítas. Os Nicolaítas eram um grupo herético infiltrado em algumas comunidades cristãs no primeiro século. Quando eu comecei o meu curso, aí você vai aprendendo sobre seitas e heresias. Então, conforme eu fui aprendendo, meu Deus, eu fui vendo quantas pessoas, quantas mensagens que eu ouvi de pessoas assim que falavam assim, meu Deus, sabe que é as pessoas que pregavam, que as pessoas assim que você falava assim, não, esse é o verdadeiro, esse aí tá assim, ó, juntinho com Deus. E depois eu fui descobrindo que nada mais era que uma distorção real da Bíblia. Por isso que quando nós vamos falar sobre qualquer texto que você for ler, você tem que ler o contexto daquilo que você quer. É a mesma coisa da gente simplesmente ler aquele versículo como combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Recentemente eu ouvi uma pessoa falando esse versículo. Eu combati o bom combate, eu venci. E aí eu falei assim, não, tem uma. Eu acho que ele esqueceu de ler os textos, os versículos anteriores, para ele chegar a esse versículo. E as pessoas usam, tem muitos outros versículos que as pessoas usam sem entender o seu contexto. E acabam falando e acabam dizendo coisas assim totalmente contraditórias. E aí geralmente acontece assim: fala um versículo, mas trazendo para si o benefício. Só que se você for ler os versículos anteriores, você vai entender que não é bem uma bênção, não é bem benefícios, não é trazendo bem uma, nossa, Deus está me elogiando, Deus está me massageando o meu ego, e nada mais é do que uma exortação. Então, nós aprendemos isso, e aprendendo a interpretar os textos, a interpretar o contexto, para você chegar no texto e você entender, para você poder falar, que aí nós começamos a entender e descobrir como agem os falsos profetas, como agem as pessoas que só falam heresias. E tem gente que não gosta, tem gente que fala assim, não, tá certo, tá da Bíblia e tal, mas nós precisamos tomar
cuidado. E a igreja de Pérgamo tinha esse grupo herético dentro da igreja, infiltrado na igreja. E Jesus não fala para eles, só vocês, os seus mestres ensinavam as pessoas e se entregavam a se entregar à idolatria e à prostituição. Os ensinamentos estimulavam a prática do pecado para se alcançar uma maior graça. Os nicolaítas defendiam que os servos de Deus deveriam pecar cada vez mais para se tornarem mais parecidos com os pagãos. Jesus odeia o pecado, por isso ele diz que odeia as obras dos nicolaítas. Sim, vamos na Bíblia, Apocalipse 2:6. 2:6? Deixa eu confirmar aqui. Isso, 2:6. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Embora nós falamos um odeio, tá? Na Bíblia, odeio, ódio é uma palavra forte, mas é essa a expressão. Porque muitas vezes você vê, como eu já falei que eu já vi, as pessoas estão no erro, as pessoas estão cometendo as coisas que contradizem a Bíblia, mas a pessoa está falando, não, tá tudo bem, tá tudo certo. A pessoa fazendo isso, ela está se tornando, está se mostrando a sua fraqueza e ela está chegando mais próximo de Deus. Mas, infelizmente, nem todo mundo nem todo mundo terá a segunda chance. É aí que nós temos que tomar cuidado. É aí que nós precisamos vigiar e prestar bem atenção em tudo o que nós estamos fazendo. O Espírito Santo, ele toca em você e ele te dá a interpretação e ele abre os seus olhos e traz à luz da palavra aquilo para você entender o que está te levando para perto de Deus e aquilo que está te afastando da presença de Deus. Porque tudo que essas pessoas querem é destruir a nossa comunhão com Deus, é destruir a nossa convicção de que nós servimos um Deus que ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Amar o pecador é uma coisa, amar a pessoa em si é uma coisa, agora amar o pecado é totalmente diferente. Quando nós, como pais, mães, quando os nossos filhos erram, por mais que doem, nós precisamos corrigi-los. Porque sabemos, se nós não corrigimos agora, sabe lá Deus o que vai acontecer, pode vir a acontecer com eles no futuro. Então o Senhor convida a igreja ao arrependimento. Pérgamo precisava rechaçar as heresias e o pecado da libertinagem moral. Caso contrário, haveria juízo condenatório contra aqueles que permanecessem no erro. O juízo resultaria na ação do próprio Cristo, que, com a espada da sua boca, lutaria e iria destruir os homens perversos. João 12, 47 e 48. Gente, é a Bíblia. É nós analisarmos os textos bíblicos. É nós permanecermos em tudo aquilo que o Senhor está nos dizendo. Quer ver, João 12, 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não rejeita as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, entendas, possamos viver numa vida diferente hoje, para que no último dia, nós não possamos ouvir a frase, olha, eu não te conheço, porque você não andou do jeito que era para você ter andado. Olha, eu não te conheço, porque você distorceu totalmente a palavra, aquilo que foi deixado como instrução, como regra de fé e prática para você. Então é esse alerta que o Senhor dá para a igreja de Pérgamo. Então vamos lá.
Terceiro, promessa. A espada pode dar vida. Apocalipse 2:17. Cristo, o Senhor da igreja de Pérgamo. Vamos lá, Apocalipse 2:17. Rapidinho, senão o nosso tempo aqui. Que é onde, né, o Senhor dá a promessa para eles. Cristo, o Senhor da igreja de Pérgamo, encerrou a carta com uma maravilhosa promessa. Ele começou com a expressão recorrente em todas as demais. Aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. O Senhor desejava que a igreja ouvisse a voz do Espírito Santo e que o conteúdo da carta fosse lido em outras igrejas. Nesse texto aparece também a expressão ao vencedor, para mostrar que somente a igreja vencedora desfrutaria das bênçãos, das promessas, das bênçãos e das promessas. Vamos verificar quais foram as promessas do Senhor para a igreja de Pérgamo. Primeiro, o banquete celestial. Ao vencedor, darei do maná escondido. O maná foi o pão que caiu do céu para alimentar os israelitas no deserto, lá em Êxodo 16, do 11 ao 15. Era uma porção diária. Quando o maná cessou, um vaso com uma porção foi guardada dentro da Arca da Aliança, que no Antigo Testamento representava a presença de Deus. Foi guardado para os israelitas se lembrarem de como o Senhor os havia sustentado no deserto com o pão do céu. No Evangelho de João, Jesus disse que ele mesmo era o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse que o pão da vida, isso quer dizer que é o maná escondido, é o próprio Cristo. B. A promessa da vitória é definitiva. Lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome. O mundo antigo, a pedra branca, tinha muitos significados. Vejamos. Primeiro, significava a absolvição de um júri. A pedra preta, por sua vez, representava a condenação. Ao falar da pedrinha branca, Jesus está dizendo aos cristãos daquela igreja que seus pecados tinham sido perdoados. O sacrifício de Jesus era a garantia da absolvição. Significava um convite para entrar nos banquetes públicos. Ao utilizar essa figura de linguagem, Jesus estava dizendo para a igreja que aos vencedores poderiam entrar em seu banquete celestial. Encerramos então a aula de hoje, aprendendo que a espada de Jesus tem o poder para tirar e para dar vida. A igreja de Pérgamo estava em perigo. Não deveria ouvir e nem tolerar os falsos mestres, pois isso resultaria em sua morte espiritual. Caso a igreja desse ouvido à voz do Espírito Santo, ela seria vencedora. O Senhor estava conclamando aquela igreja a lembrar-se de seu compromisso com Ele. Deveria ser uma igreja fiel à sã doutrina e rejeitar os falsos profetas e seus falsos ensinos. O Senhor a desafiou a manter-se ilibada em suas práticas. Amém? E assim nós encerramos a nossa lição sobre a igreja de Pérgamo. E no próximo vídeo nós vamos começar então sobre a igreja de Tiatira. Então esse foi o ensino da igreja de Pérgamo. A igreja ela era fiel ao Senhor, mesmo estando em um momento de muita perseguição. Porém, o Senhor ainda dá umas advertências a ela, no caso deles abrirem e acabarem então aceitando os falsos profetas. E não que eles teriam que expulsar, mas eles teriam que entender e saber interpretar e saber de uma forma, na sabedoria do Senhor, rejeitar os falsos mestres, as grandes heresias que eram ditas para levar o povo à idolatria e à imoralidade. E que o Senhor possa nos dar graça, sabendo nós que nos dias de hoje não é diferente. E tem falsos profetas,
E tem muita gente que está falando, que vem trazendo algo que massageia o ego do homem e está dizendo, você vai chegar ao céu, mas não sabemos que céu. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, amém? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo vamos continuar nessa nossa batalha no nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.